Pessoal, é surreal. Mais uma vez, o velhinho da picanha, a alma mais honesta do mundo, né? O pai dos pobres, o nosso presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, foi dar uma entrevista num podcast e novamente falou caca pra caramba, né? Falou um monte de besteira aí. E para piorar a situação, ele foi detonado lá na Rede Globo, ao vivo e em cores. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que o pessoal estava de mau humor com o presidente Lula e o pessoal começou a descer a lenha no velhinho da picanha. Primeiro, vamos ver aí a fala do presidente Lula sobre o IOF. Mas antes, não esquece aquele detalhezinho de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, beleza? Então vamos lá, pessoal. O F do Haddad não tem nada demais. O Haddad faz com que o Haddad quer que as BETs paguem imposto de renda, que as FATECs paguem imposto de renda, que os bancos paguem imposto, tá? Não é imposto de renda, é pagar um pouquinho só, para a gente poder fazer a compensação. Porque toda vez que a gente vai ultrapassar, sabe, o arcabouço fiscal, a gente tem que cortar do orçamento. Então, se eu tiver que cortar 40 bilhões do orçamento de obras, de rua, para saúde, para educação, eu tenho que ter uma compensação. O IOF é um pouco para fazer essa compensação, sabe? Então nós estamos pegando os setores que ganham muito dinheiro, que pagam muito pouco. As BETs nós estamos saindo nós queremos, eles pagam 12, nós queremos que pague 18. Eles ganham bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Não querem pagar. As FATECs hoje são quase que uns bancos, não querem pagar. Então essa briga nós temos que fazer, gente. Sabe, não dá pra gente ceder toda hora. Bom, depois dessa fala do Lula, veio o Daniel Souza, comentarista de economia lá da Globo News, e desceu a lenha no velhinho da picanha. Vamos ver. Verdade, Sadia, ele está ali corroborando a agenda do ministro Haddad. Agora, é importante destacar que o presidente coloca a luz sobre o que interessa a ele, presidente. Porque na prática, quando você está sugerindo esse aumento de imposto, porque é um aumento de imposto, na prática o governo está escapando de buscar algumas outras alternativas. Por exemplo, ele pode aumentar imposto sobre as BET, sobre os bancos, etc., mas por que não reduz impostos sobre outros segmentos da sociedade se o objetivo é reequilibrar? Se você não está reduzindo impostos sobre outros segmentos, no geral você está aumentando a carga tributária. E você está aumentando a carga tributária não para preservar a questão dos investimentos em obras, como ele fez referência há pouco. Você está aumentando a carga tributária para acomodar o crescimento das despesas obrigatórias. Despesas obrigatórias que vão ali criando constrangimentos no arcabouço. O que o presidente também não diz é que o que está sendo proposto é um paliativo. No ano que vem, aí a gente vê o que a gente faz no ano que vem, para caber no orçamento fiscal. Em 2027, a gente reza para dar certo, porque até lá não tem projeto. Quer dizer, não há um enfrentamento estrutural, não há um enfrentamento do que efetivamente é a raiz do problema. Você vai fazendo ali uma gambiarra. Essa palavra foi utilizada no debate público e me parece que ela é bastante feliz. O que o governo está propondo é a gambiarra, para tentar resolver 2025. 2026, a gente vê. 2027 está muito longe, aí tem uma eleição no meio do caminho, existem aí alguns elementos que o presidente não coloca no debate. Claro, faz parte da estratégia dele defender o seu próprio governo, defender o seu próprio ministro, mas me parece que essa discussão deveria ser um pouco mais profunda do que ele apresenta. Caramba, meu, será que alguém anotou a placa aí para passar pro Lula depois? Porque a coisa foi feia, hein? Que paulada que o Lula levou. Mas, gente, aí a coisa não ficou só nisso, porque aí o Lula fez uma fala defendendo aí a sua candidatura em 2026 e dizendo que não vai deixar a extrema direita, é sempre a extrema direita, né? Não, parece que não existe outra coisa no Brasil depois do PT, né, que não seja extrema direita. Tem o PT e o resto é tudo extrema direita. E ele disse então que não quer deixar de jeito nenhum a extrema direita voltar. Vamos ver. Não sou um candidato meu. Eu quero ser candidato. Não. Eu não sou um candidato meu. Eu, se estiver no momento eleitoral, com a saúde que eu estou hoje, com a vontade que eu estou hoje e com a disposição que eu tenho,
tá? Eu serei candidato para ganhar as eleições. Se depender do meu esforço físico, da minha consciência política, a extrema-direita não vota a governar esse país. Quem quiser ganhar de mim vai ter que andar mais do que eu na rua, vai ter que fazer mais discurso do que eu na rua, vai ter que conversar mais com o povo do que eu na rua, e vai ter que fazer mais do que eu. E eu duvido que tenha alguém que seja capaz disso. Pelo menos dos que estão aí. Bom, pessoal, aí o Valdo Cruz, o dançarino de frevo da Globo News, né? Aquele que é um petistão fanático, aí lulista fanático. Até ele começou a dizer que o velhinho da picanha não tá com essa bola toda, não tá tão bem assim para falar com tanta confiança de que vai ganhar a eleição e também de que não tem nenhum outro candidato a não ser ele. Ou seja, a esquerda tá num mato sem cachorro, né? Tá numa sinuca de bico. O Lula derretendo nas pesquisas e não tem outro candidato para substituir. Vamos ver o Valdo descendo a lenha aí no Lula. Ele fala muito das suas condições físicas, mentais, disposição, vontade. Se ele estiver num quadro como esse, ele diz que vai disputar a eleição para ganhar. Mas tem outro componente que ele vai levar em consideração, sim. Se a situação dele de aprovação continuar ruim e não se descarta piorar, inclusive, até a eleição, eu não sei se ele disputa o pleito do ano que vem. Se ele chegar em 2026 sabendo que o risco de derrota existe, mesmo estando com a saúde perfeita, e a gente espera que ele esteja e continue com essa saúde perfeita, com a disposição, com a vontade, mas a gente sabe que candidatos não adianta só estar com vontade. O cenário tem que ser apropriado. Ele não é um candidato para ganhar ou perder, né? Ele tem algo a mais em disputa. É a questão da derrotar a direita, como ele afirma. Então, se tiver um cenário como o de hoje, acho que hoje ainda ele pode disputar de forma competitiva, né? Mas se continuar essa deterioração, a equipe dele acredita que ele vai recuperar, que não tem como não recuperar, porque durante a campanha eleitoral o que ele fez vai ter mais visibilidade e ele se recupera. Isso é fato. Agora, não sei se tiver um cenário totalmente adverso, se ele vem disputar. O problema é que no campo dele, hoje, você não tem nenhum nome forte, né? Olha para o nome que eles estariam preparando, o próprio PT, o próprio governo acabou com esse nome, na minha visão, que é o Fernando Haddad. Haddad foi dinamitado pela oposição e pelo governo como candidato. E agora, inclusive, estão querendo ali colocá-lo como candidato em São Paulo a algum posto, Senado, mais provavelmente Senado. Então, vamos checar, mas eu acho que Lula, estando bem, estando competitivo, ele sai. Mas se estiver num cenário adverso, ele não vai querer terminar a vida política dele com uma derrota nas costas, não, Andréia. E aí, pessoal, é surreal, porque até a velha do disjuntor, né, a Eliane Cantanhede, resolveu dizer que o velhinho não tá com essa bola toda e que o próprio Lula está trabalhando contra si mesmo, né, com suas falas errôneas, com suas atitudes erradas aí, e que, além disso, o Congresso também não o está apoiando e que se ele só vai concorrer se for para ganhar, tem boas possibilidades de que ele não concorra. Vamos assistir, pessoal. Política, né, e pesquisa, eles têm muito a ver com a percepção da sociedade. Às vezes, a percepção não se conecta diretamente com a realidade. E a gente vê uma oposição muito ativa, a gente vê o presidente Lula trabalhando contra si, né, criando pauta negativa. Às vezes você tem notícias favoráveis ao governo. O Lula vai e atrapalha a divulgação fazendo uma gracinha fora de hora,
né, no sentido machista, por exemplo, ou falando besteira numa viagem que poderia ter sido super importante à China. Aí ele vai para a China, fala uma besteira e derruba todas as vantagens e vitórias que ele poderia ter tido do ponto de vista de imagem, de comunicação, de política e de popularidade da viagem. Ou seja, o Lula anda errando muito, né? A famosa inteligência política, a genialidade política do Lula parece que está um pouco defasada e fora de lugar, né? Ele hoje disse nessa entrevista ao Mano a Mano, ou ao Mano Brown, né? Que só concorre se for para ganhar. E as circunstâncias não estão caminhando nesse sentido neste momento. É claro que você tem muitos fatores, a dinâmica política brasileira, econômica, você tem guerras, você tem muitos fatores que podem inverter o jogo. Mas hoje, o maior sintoma das dificuldades do Lula para 2026 estão no Congresso Nacional, onde o Lula teve 3 derrotas muito ácidas essa semana, né? Onde o Lula está vendo a sua base aliada do Centrão toda se movimentando rumo à oposição, e isso reflete nas pesquisas. E ontem a gente já falou aqui do Datafolha, que mostra que pela primeira vez, né, o bolsão ali, bolsonarista da sociedade, está em 35% equiparado ao bolsão lulista. Ou seja, neste momento, eu diria que se o Lula só concorda se vai ganhar, a candidatura dele está perigando. E por fim, pessoal, até o Gerson Camarote, que também é petista, né, lulista, aí, terminou criticando o presidente Lula pela sua maneira de proceder nessa entrevista aí, né? Ele disse que o Lula está antecipando demais aí as eleições e que também é um erro muito grande aquilo que eu já tinha falado no começo, né? De tentar dar um carimbo em todos os seus opositores como se fossem extrema-direita, né? Então, segundo o próprio Gerson Camarote, você vai ver ele falar, isso é um grande erro, porque é uma forçação de barra. As pessoas sabem que, por exemplo, que Ronaldo Caiado não é extrema-direita, que Ratinho Júnior não é extrema-direita, que Tarcísio de Freitas não é extrema-direita. Então ele ficar querendo taxar qualquer opositor do PT como extrema-direita é uma besteira do caramba. Vamos assistir o Gerson Camarote falando. Uma questão, o presidente Lula está antecipando muito a disputa à reeleição. Ele já tinha dado uma fala recentemente, na semana passada, quando ele esteve em Minas Gerais, muito parecida, vamos derrotar a extrema-direita e tal. É um erro para qualquer governante antecipar tanta eleição, porque tudo que ele faz a partir de agora é palanque, né? E ele vira alvo também. Ele está em palanque. E hoje ele dá algo, eu acho... ao invés de estar apresentando propostas, eu conversei com alguns ministros do governo, avaliam que muito melhor seria estar com agenda positiva, mostrar propostas, do que estar rivalizando. Então, o fato de estar rivalizando e chamando de extrema-direita o adversário é um fato que mostra uma ausência de propostas do governo e um vazio de propostas. O que resta é repetir essa polarização que teve com Bolsonaro em 2022, sendo que não existe mais Bolsonaro. E aí vem o segundo movimento do presidente Lula hoje, que ficou muito claro. Ele passa a nominar o que ele está chamando de extrema-direita. Governador Tarcísio, de São Paulo, governador Ratinho Júnior, do Paraná, governador Caiado, de Goiás, nessa mesma entrevista. E aí ele vai para um caminho que é um caminho que ele está tentando carimbar, mas chamar esses 3 governadores que estiveram com ele, andando na Praça dos Três Poderes, inclusive o Tarcísio, que sai de São Paulo no dia seguinte ao 8 de janeiro, em defesa da democracia,
chamar o Caiado, que botou as tropas da Polícia Militar de Goiás. Você pode chamar Caiado de direita conservadora, ele é da direita conservadora brasileira, mas são nomes que estão ali pontuando do ponto de vista no campo democrático. Então, o presidente Lula, ele tenta fazer esse carimbo nesses personagens, já tinha visto como centro-direita, mas ele tem PSD, mas ele tenta fazer esse carimbo justamente porque ele não tem mais o Bolsonaro. Então, ele está forçando uma estratégia na ausência do que tem para apresentar. O presidente Lula, eu não sei qual é a tua visão disso, mas ele vai, a tudo que ele fizer agora, ele vai para o palanque. E todas as ações dele, a partir de agora, vão ser eleitoreiras. É um erro crucial quem está no cargo mandatário. Isso a gente não aprende hoje, quando começou a reeleição. Quem está no mandato, não terminar antes do seu período de governo. Porque tudo que tem que fazer é ação, Júlia. E mostrar ação, coisas boas. E ele não está conseguindo fazer isso. Então, pessoal, é isso aí. Parece que os comentaristas da Globo News resolveram, né, falar a verdade e mostrar que realmente o presidente Lula não está com essa bola toda, não, né? Pelo contrário, né, a sua popularidade vem caindo mês a mês, né? E agora, como foi dito aí, a quantidade de pessoas que se diz bolsonarista se equilibrou com a quantidade de pessoas que se diz lulista ou petista, né? Então há um equilíbrio grande ali. E para cada uma pessoa que se diz de esquerda, duas pessoas se dizem de direita. Essa é uma outra pesquisa que rolou aí também. E pela primeira vez a rejeição do Lula passou a rejeição do Bolsonaro, ou seja, o Lula está piorando direto, né? Ele que tinha aí um público, sabe, que sempre o defendia, né? Parece que até essas pessoas que eram os petistas fanáticos estão pulando do barco e abandonando o velhinho da picanha. Basta ver aí os comentaristas da Globo News, né? Que soltaram a mão, né? Pularam do barco e estão deixando o velhinho falando sozinho, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Espero também que essas previsões negativas aí dos comentaristas da Globo se confirmem, né? E o Lula não consiga ganhar as eleições. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e também deixa o seu comentário. O que você acha? Será que o Lula tem chance ou não tem? Deixa um comentário aí, beleza? É isso aí, um grande abraço, fique com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo. Valeu!